O ateu Saramago e a Bíblia. Sexto vídeo. No mundo do YouTube existem inúmeros vídeos com o ateu José Saramago, cuja personalidade dispensa comentários. Para este vídeo, escolhi mais um de Saramago com o título, entre aspas, Onde está Deus? José Saramago. É um vídeo curto, bem curto, com duração de apenas 3 minutos e 12 segundos. Veja, pois, a parte do vídeo que me interessa para o presente momento. Outra vez completa. Eu fui uma vez à missa, não tinha 6 anos, fazer aquilo não convenceu nada, pá. E fui eu que disse à minha mãe, não, eu não vou a isso. E não fui, e nunca mais. Não tive nenhuma crise religiosa, não tenho medo da morte, não tenho medo do inferno, não tenho medo, digamos do castigo eterno dos pecados, pecados, o que é isso? O pecado, não? Quem é que inventou o pecado? Não? A partir do momento em que se inventa o pecado, o inventor passa a dispor do instrumento do domínio sobre o outro. Tremendo. E foi o que a Igreja fez. E já não faz tanto, porque o coitado já não tem nem metade do poder que tinha, é mais uma farsa trágica. Deus, onde está? Antigamente devia estar no céu, mas o céu não existe. Não há céu. Pois bem, no vídeo que você acabou de ver, o ateu português José Saramago diz o seguinte em relação à religião. Abre aspas. Uma trapaça completa. Eu fui 1 ou 2 vezes à missa quando tinha 6 anos, mas enfim, aquilo de nada me convenceu e fui dizer à minha mãe, não, eu não vou isso. E não fui nunca mais. Não tive nenhuma crise religiosa. Eu não tenho medo da morte, não tenho medo do inferno, não tenho medo, digamos, do castigo eterno pelos pecados. Que pecados? O que é isso? Pecados. Quem é que inventou o pecado? A partir do momento em que se inventa o pecado, o inventor passa a dispor de um instrumento de domínio sobre o outro tremendo. E foi o que a Igreja fez. Deus, onde está? Antigamente, eles diziam que está no céu, mas o céu não existe. Não há céu. Fecha aspas. Belíssimas afirmações de Saramago, não é mesmo? Ele relembra os primeiros contatos com a ilusão religiosa. Estava apenas com 6 anos de idade. Como era normal, era levado, conduzido por sua mãe à igreja católica mais próxima. Já com aquela idade, não via razão alguma para continuar indo. De fato, uma criança com 6 anos de idade deve achar horrível uma missa ou um culto evangélico. É dose para leão. Mas os pais levam
forçosamente seus filhos à igreja de preferência deles. Na verdade, criança não tem fé, não tem crença, não tem religião, não tem deuses. Os pais são os responsáveis por colocar essas fantasias na cabeça dos filhos. O interessante é que José Saramago afirma que falou com sua mãe. Disse a ela que não iria mais às missas, e não foi mesmo. E parece que sua mãe não o obrigou mais. Veja que ele tinha apenas 6 anos de idade. Que mãe maravilhosa, não é mesmo? Entendeu a vontade da criança. Criança não quer ir a igrejas. Criança quer mesmo é ficar em casa, brincando com bonecas, desenhando, vendo desenhos animados, brincando de videogame, etc. Em seguida, José Saramago diz claramente que nunca teve crise religiosa alguma, que não tem medo da morte, que não tem medo do inferno, que não tem medo do castigo eterno dos cristãos. O que ele afirma é bastante profundo. Aborda a figura do medo. O medo é um instrumento de domínio das religiões e, no caso aqui, do cristianismo. A teologia cristã, como muitas por aí, é a teologia do medo. Ela propaga o medo, abastece-se com o medo. Sem o medo, ela deixa de funcionar, assim como o carro sem a gasolina. Qual é o ápice? Qual é o ápice da teologia cristã? Qual é? Ora, a conquista do céu, em oposição ao inferno. Só vai para o céu a pessoa que aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Do contrário, irá para o inferno. Olha a figura do medo aí. Se uma pessoa não quiser ir para o inferno quando morrer, claro, então deve aderir ao cristianismo. Isto é, a pessoa abraça o cristianismo para escapar do inferno. E Saramago diz também que as religiões trabalham com o pecado. O pecado é mais um instrumento de dominação criado também pelo sistema religioso. As instituições religiosas arrecadam muito dinheiro em cima do pecado. Os fiéis, aqueles que frequentam essas instituições, para se limparem do pecado, são capazes de doar seu patrimônio, até mesmo por completo. E as instituições religiosas oferecem um rol de produtos fantasiosos. Água, entre aspas, milagrosa, corrente dos endividados, tijolos sagrados, óleos santos, corrente dos empresários, fogueiras santas, curas com a participação de Deus e de santos, disque oração, etc. E Saramago termina com a seguinte pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? No mundo antigo, os deuses não moravam no céu. Os deuses viviam no meio de seu povo. Numa fase posterior, os deuses passaram a morar nos montes, nas montanhas.
e, numa fase mais posterior ainda, no céu. Como dizia muito bem o inesquecível Saramago, céu? Que céu? O céu não existe. Saramago sabia que os deuses moram no cérebro humano, assim como o lobisomem, o bicho-papão, os duendes, o caipora, o saci-pererê e outros personagens imaginários. Fora do cérebro não existem deuses, não existem lobisomem, bicho-papão, duendes, caipora, saci-pererê e outros. Um abraço.